hoje decidi fazer uma pequena crónica à volta de 3 palavras relacionadas com a França, com base naquilo que vivi na semana passada, na viagem que lá fiz. É uma espécie de crónica de viagem. Aliás, eu fui lá para um congresso que estava relacionado com literatura de viagens, por isso acho que é bastante, como é que eu ia dizer, adequado fazer aqui uma pequena crónica de viagem. Será à volta de 3 palavras. A primeira é mesmo França. Nós, quando temos um país estrangeiro à nossa frente, no nome ou no mapa, associamos esse nome, até mais do que o nosso próprio país, associamos esse nome a uma certa ideia do que é o país, a um certo ambiente, a certos hábitos, a certas sensações, ou até cheiros e cores. Claro, nós sabemos que o país é mais complicado, mas temos sempre esta ideia muito concreta do que é o país. O nome do nosso próprio país é diferente. Tem mais corpo, tem mais nervura, mais contradições. Nós sabemos que Portugal não é uma imagem simples, não é nada, não é o kitsch que está associado a Portugal. Mas no caso da França, por exemplo, nós temos uma certa imagem do que é a França típica. E eu sei que também temos de Portugal, mas nós sabemos intimamente que Portugal não é aquilo. Enquanto nos outros países é mais difícil chegar a essa conclusão, mesmo que nós racionalmente saibamos que um país não se reduz a essa imagem típica. Pois a verdade é que na viagem da semana passada, depois nós tivemos o congresso e depois, a nossas custas, há que dizer, ficámos mais um dia para passear um pouco. E nesse dia extra fomos a Vichy. A Vichy, que é um daqueles sítios associados a cremes, a termas, a regimes horríveis, enfim. É uma terra muito bonita, uma terra onde encontrei um pequeno recanto, que é daquilo que nós poderíamos dizer que é França mais França do que França. Há uma expressão de Shakespeare que é It out Herods Herods, é mais Herodes do que o Herodes. Aquele recanto, no fundo, out France's friends, é mais França do que a França, aquela França kitsch que temos na cabeça. É um recanto com umas montras Belle Époque, com umas planadas em cafés, com umas arcadas em metal trabalhado, quase como se fosse, como se estivéssemos ali perto da Torre Eiffel, um casino mesmo ali ao pé. Tudo aquilo era uma imagem muito típica de França. E, no entanto, nós sabemos que os países não são isto e raramente são essa tal imagem projetada por uma certa, sei lá, um certo, talvez, kitsch, de facto a palavra parece-me bem. Pensei também falar da palavra franceses, não vou fugir muito de França, e falar sobre as nossas imagens, isto é a segunda palavra, as nossas imagens sobre os povos, sobre as pessoas. E vou aqui pedir que imagine, nós chegamos ao hotel e somos muito bem atendidos, como fomos, aliás. Olha, não é só do país que nós levamos imagens na cabeça, também dos habitantes desse país. E é muito fácil encontrar quem diga os franceses isto, os franceses aquilo. Agora vamos imaginar pessoas diferentes perante um funcionário do hotel simpático que nos atende. Se for um português que leva na cabeça a imagem dos franceses como seres essencialmente simpáticos, vai pensar, ou nem sequer pensa, mas sente, olha, aqui está uma prova de que eu tenho razão, os franceses são mesmo simpáticos. Se for um português que leva na cabeça a imagem dos franceses como sendo antipáticos, vai pensar, há sempre uma exceção que confirma a regra. O que não vai acontecer, quase certeza, é a pessoa mudar de ideias perante esta experiência. A experiência vai sempre confirmar os seus estereótipos. Agora, se for um parisiense, o que é que vai acontecer? O parisiense vai pensar exatamente as mesmas coisas, dependendo se gosta ou não das pessoas daquela zona. Portanto, vai pensar na região, vai ativar os estereótipos sobre a região. Se for o amigo do funcionário, vai pensar, bem, ele até está simpático hoje, porque essa simpatia pode variar de hora para hora, de pessoa para pessoa, não é uma característica do povo. E, no entanto, nós associamos características gerais aos povos. E não há muito a fazer sobre isto, é algo muito humano. Enfim, há que reconhecer e viver com isto e perceber que estes estereótipos são muitas vezes redutores. Bem, e por fim, terceira palavra, francês. Eu sei que isto parece batota. França, francês, mas pronto, aqui fica. No caso do francês, o que eu queria dizer é o seguinte: a língua é identidade, como nós sabemos.
mas não é só a nossa própria língua. Também as próprias línguas estrangeiras que nós sabemos e de que gostamos. E o francês é uma parte da identidade de muitas gerações. Hoje, muitas pessoas já são indiferentes à língua, não aprendem, muitas pessoas não aprendem, mas há uma geração, há várias gerações, aliás, para as quais o francês, aprender francês, falar bem francês, ler em francês, era importante e continua a ser. E sobre o francês tinha muito mais a dizer, sobre as imagens que nós temos dessa língua, sobre as ideias, quando essa língua era a língua mais prestigiada da Europa, tinha essa ideia de que era muito lógica, era fácil pensar bem na língua, quando na verdade a coisa é um bocadinho mais complicada. Havia bom pensamento na língua, mas daí até dizer que era fácil pensar bem naquela língua em particular já é uma grande distância. E também há que dizer que o francês é uma língua que vive em conjunto com outras línguas naquele território, mas na verdade essas línguas estão quase a desaparecer, e sobre isso eu gostava de falar ou noutro episódio ou noutro texto, sobre como é que uma língua morre, como por exemplo o occitano, que foi uma língua que já foi falada em Clermont-Ferrand, onde estive, e no entanto uma língua que está a morrer. Mas isso fica para outra altura. Até amanhã.